Olá, bem-vindos ao Pauta 2, o programa que te conecta com profundidade aos principais assuntos do Brasil e do mundo. O Irã lançou pela primeira vez um ataque direto a Israel no último final de semana. O conflito tem resultado em inúmeros desdobramentos militares e diplomáticos. E esse é o nosso tema de hoje. Israel iniciou uma ofensiva diplomática contra o Irã, pedindo a 32 países que adote sanções contra a República Islâmica e seu programa de mísseis. Os confrontos recentes inauguram uma nova era de tensões no Oriente Médio, que é observado de perto pelo resto do mundo. Pois é, e esse conflito acontece no Oriente Médio, mas será que tem consequência aqui para o Brasil? E é isso que a gente vai tentar entender aqui nesse Pauta 2, que inclusive entender qual a posição do governo brasileiro sobre esse assunto. E há quem diga, inclusive, que o país deve se manter distante do tema para que não respingue na política nacional. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no Pauta 2 o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, Danilo Alarcon, que tem como área de pesquisa a história da política externa brasileira e também o Oriente Médio. Seja bem-vindo, professor, ao Pauta 2. Obrigado pelo convite. Bom, é um assunto que tem vários desdobramentos aqui, que nós vamos citar ao longo do episódio. Mas, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse uma retomada, um contexto inicial para ajudar a quem está assistindo a gente a entender de onde vem esse clima de oposição entre Irã e Israel. Não é algo novo, né, professor? Isso, a relação de Irã e Israel, ela se conforma para além de uma característica de adversários, né? São dois países, são dois grupos e ideias políticas que são inimigas, né? Que se tornaram inimigas ali na região do Oriente Médio, mas nem sempre foi assim. O Estado de Israel ele foi criado em 1948, né? Após a votação da resolução da ONU em 47, e naquele momento a política no Oriente Médio ela ainda tinha uma forte influência de algumas potências europeias e os Estados Unidos já estavam entrando definitivamente no cenário. O Irã, naquele momento, era governado por um regime pró-americano, sustentado, então, ali por financiamento e uma relação próxima com os Estados Unidos. O Irã chegou a flertar com o nacionalismo no início dos anos 50. Então, a política iraniana, até esse momento, era bastante tumultuada e com espaços democráticos, né? Então, o primeiro-ministro eleito à época, o Mossadegh, ele fez a nacionalização da indústria de petróleo. Aquilo ali causou um choque muito grande na política regional e os Estados Unidos, que já estavam definitivamente ancorados no Oriente Médio, tendo como pilar a Arábia Saudita, fizeram um golpe em 53 e tiraram o Mossadegh do poder. Então, esse fato vai ser retomado em 1979, quando os revolucionários islâmicos do Irã fazem a revolução. Então, depois que o Mossadegh cai de 53 até 79, quando o Shah iraniano permanece no poder em regime basicamente ditatorial e em alinhamento com os Estados Unidos, Israel e Irã tinham boas relações. Então, eles estavam dentro de uma mesma dinâmica de disputas hegemônicas regionais e vinculados, nesse caso, aos Estados Unidos, tal como estava a Arábia Saudita. Interessante a gente pensar que nos anos 50 e 60 havia outra força política no Oriente Médio que se opunha, de alguma forma, a essas monarquias conservadoras que os Estados Unidos estavam patrocinando, que era o Egito do Nasser. Era uma linguagem revolucionária, mas em um tom nacionalista, e dentro da dinâmica da Guerra Fria, esse grupo acabou se aproximando da União Soviética. Então, a dinâmica política local ela acabou sendo encampada dentro desse aspecto da ampla disputa da Guerra Fria. Nos anos 70, esse movimento nacionalista árabe, basicamente árabe, ele decai, o Egito, inclusive, chega a assinar a paz com Israel já nos anos 70, e os Estados Unidos tiveram esse lapso temporal ali no Oriente Médio, em que o projeto deles, que era de sustentar as monarquias conservadoras, estaria tecnicamente vencendo.
o Irã traz, em 79, o grande baque para o planejamento dos Estados Unidos para a região, porque a Revolução Iraniana, ela bebe, obviamente, né, nos valores do islamismo, mas ela tem uma leitura do islamismo xiita muito próximo ao conceito de justiça, né? E o que eles vão trazer é justamente essa situação de que os interesses dos países do Oriente Médio, ou melhor, né, no caso ali, o arcabouço da religião, os interesses dos países muçulmanos tinham que ser defendidos pelos muçulmanos. Então, a Revolução Iraniana em 79, ela tem essa roupagem religiosa, mas ela é essencialmente anti-imperialista. E dentro dessa dinâmica, Israel, que já era nesse momento um país amplamente apoiado, patrocinado e armado pelos Estados Unidos, se torna um exemplo, né, e um exemplo territorialmente muito nítido de como o imperialismo estadunidense estava ancorado na região a qual o Irã pertence, ao mundo muçulmano, então precisava também ser extirpado. Então, esse é um contexto de virada ideológica mesmo no Irã, que faz com que Israel entre aí nessa lista de uma inimizade. Tem algumas relações nos anos 80, até alguns esquemas de venda de armas, porque o Irã revolucionário entra em guerra com o vizinho Iraque, mas a partir dos anos 90 e nos anos 2000 definitivamente, lados opostos. Professor, a gente está vendo, né, acontecer o conflito entre Israel e Hamas já desde outubro, né, então, e esse conflito tem tensionado não só a região, mas vários países do mundo, né, a gente acompanhou recentemente uma certa tensão entre Brasil e Israel por causa desse conflito. E o Irã é um país que a gente sabe que tem um financiamento ao Hamas, né, que já está ali nesse conflito com Israel. E esse ataque do final de semana direto, né, ele tensiona ainda mais essa relação que a gente já está acompanhando já há alguns meses. O que a gente pode esperar desse cenário agora com o ataque direto do Irã a Israel? O que a gente pode esperar desse cenário agora? Mais tensão, né? Definitivamente, o cenário que se coloca para a região é um cenário em que se espera um ataque de Israel, mas não se sabe ainda qual vai ser a dimensão desse ataque. Mas algum tipo de resposta Israel vai dar. Então, essa crescente, né, de tensão na região desde o ataque do 7 de outubro, ela é mais um dos episódios desse longo conflito que, de alguma forma, Irã e Israel vem travando ali na região já há muito tempo. Então, um dos pilares da Revolução Iraniana sempre foi a sua exportação. Então, isso começou já nos anos 80, como um projeto de consolidação da Revolução no Irã. As bases para um projeto de exportação já foram dadas, porque em 82 Israel invadiu o Líbano e o Irã patrocinou, né, auxiliou na criação do Hezbollah. No final, em 87, né, durante o contexto da primeira intifada, o Hamas é criado. Então, essas disputas, elas já existem, e eu falo disputas no plural porque são disputas múltiplas, porque cada um desses atores do que eles se chamam, né, de um eixo de resistência, eles têm as suas motivações locais, né? Então, por exemplo, o Hamas é o que sofre diretamente com a ocupação ou o bloqueio israelense, né? Então, são os palestinos quem estão ali, de fato, dentro desse esquema de uma Gaza cercada e de uma Cisjordânia fragmentada. Mas o sul do Líbano, além de ter sido invadido, é atacado constantemente por Israel. Na Síria também, né? O governo, a Síria perdeu parte do seu território para Israel e sempre houve essa animosidade. E o Irã, com esse linguajar, né, com essa política revolucionária e anti-imperialista, traz essa relação para o centro também da sua política externa. Então, a gente pode entender que essa dinâmica, né, esse vai e vem, ele tem as suas camadas dos pontos de contato entre cada um desses atores e há uma ampla coordenação no sentido, né, do próprio Irã patrocinar alguns desses grupos, mas, por exemplo, o Hamas recebe financiamento de outros cantos também, né? Então, não é um jogo só do Irã.
Se a gente olhasse apenas para esse aspecto, a gente perderia um fio da meada aí importante que dificulta a resolução desses problemas. Então, a pauta, e isso é complicado, a sua pergunta é muito boa nesse sentido, porque as atrocidades que aconteceram em Gaza nos últimos meses, elas estão basicamente silenciadas na mídia nos últimos dias, porque agora se fala da relação Irã-Israel e do ataque, etc. Mas perde-se, né, essa noção do sofrimento humano, que é um sofrimento humano cotidiano, diário, não só dos palestinos ali em Gaza, na Cisjordânia, mas também da população israelense que tem que ficar correndo para bunker por conta de ataque aéreo. Esse é um lado muito cruel das últimas guerras que a gente tem percebido, na verdade, das guerras recentes, né? Se perdeu esse lado humano, a gente traz muitas notícias, morreu centenas de pessoas no país africano, no Oriente Médio, e é isso, passou a notícia, a gente não repercute, não traz, não humaniza, né, a situação que está acontecendo. E o que significa Irã, pela primeira vez, atacar o território israelense de fato? Porque, como você mesmo trouxe, Irã apoia há muitos anos, é um país muito forte, uma nação muito forte no Oriente Médio, principalmente nos países muçulmanos, ele apoia outros grupos, Hezbollah, Hamas, os Houthis. Isso, no Iêmen. O que significa realmente Irã, pela primeira vez, atacar Israel? A gente tem que olhar para a região, e aí nessa relação Israel-Irã, a gente precisa olhar para dentro dos dois países, e quando a gente bate o olho, a gente de cara já enxerga dois países que estão com os governos sendo pressionados. Então, em Israel, a gente tem hoje uma coalizão de extrema-direita que vem sendo pressionada desde que o Netanyahu voltou ao poder no final de 22, né, que ele venceu as eleições, e para formar um novo governo ele teve que trazer elementos políticos que destoam, de alguma maneira, de uma boa parte da população israelense. Então, as pautas minoritárias, por exemplo, dos colonos que ocupam a Cisjordânia, foram trazidas para o centro do debate. Então, parte do país foi alijada. Tanto é que essa parte do país que foi alijada, eles se manifestaram no ano passado, ao longo do ano inteiro, até o 7 de outubro. E voltaram a se manifestar contra o governo recentemente, até porque o Netanyahu, ao que tudo indica, não está se importando com os reféns israelenses que estão ainda com Hamas, até porque também tem sido divulgado, pode ser que parte desses reféns também já tenham morrido. Mas a população israelense, a família dos reféns, está bastante indignada e sabendo trazer isso, né, para um debate político. Ou seja, o Estado, o governo, ele não está agindo em prol de nós, né, que deveria responder à população. E no Irã, a gente tem um regime que vem sendo pressionado também de diversas maneiras, internacionalmente com sanções, mas domesticamente. Né? Um dos pilares do regime islâmico do Irã é uma interpretação bastante misógina da religião. Né? Então, desde que houve, né, o assassinato de uma jovem em 2022 no Irã por conta da polícia da moral, a questão do uso do véu, os movimentos, né, de contestação do governo têm sido constantes. Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, mas vídeos diariamente chegam nas plataformas e nas redes sociais mostrando mulheres tirando o véu na frente mesmo, né, das pessoas que estão ali para fazer essa vigilância do uso do véu, e os homens também se posicionando em defesa dessas mulheres. No contexto da Copa do Mundo, inclusive, isso foi muito divulgado, né? O Irã realmente acabou se tornando um dos centros das atenções. O bom que tem de eventos esportivos, eles acabam ultrapassando, eventos esportivos mundiais, eles acabam ultrapassando, né, o esporte ali, o futebol, no caso, né? E ele acabou ultrapassando realmente para justamente dar luz ao que estava acontecendo no Irã. E o Irã, como a gente até conversava um pouco aqui nos bastidores, ele é um país, uma nação que tem muito essa questão da população se revoltar
e mudar as questões, né? A própria Revolução Iraniana nasce disso, né? Não é tão... A gente não está tão acostumado a ver isso em outras nações ali daquela região, mas o Irã, ele acaba tendo sendo um exemplo muito grande, inclusive através da própria Revolução, de influenciar as outras nações ali vizinhas, né? O Irã sempre foi um ator muito importante ali na região do Oriente Médio, e o que basicamente a Revolução tenta recuperar, dentro, obviamente, ali da visão específica de religiosidade que está vinculada à Revolução Iraniana, é esse papel de hegemonia, né? Só que um dos principais atores ali do Oriente Médio que se opõe a isso é justamente a Arábia Saudita, que é um grande parceiro dos Estados Unidos na região, né? Então, se antes havia essa disputa, né, do nacionalismo árabe com as monarquias do Golfo, especialmente hiperconservadoras, patrocinadas pelos Estados Unidos, hoje essa disputa ela foi para um outro eixo, que é essa disputa entre o Irã e a Arábia Saudita. Eles até chegaram a reatar as relações diplomáticas no final do ano passado, mas, né, o que nós vimos aí nos últimos dias foi que teve, inclusive, uma participação por debaixo dos panos, né, da Arábia Saudita nesse momento em que o Irã, de fato, resolveu atacar diretamente o território israelense. Sim. Então, como é um conflito que tende, uma vez estourado, né, um conflito direto entre os estados, ele necessariamente abarca os estados vizinhos, então há uma mobilização e um receio generalizado de um conflito. E isso ultrapassa, né, a população israelense, a população iraniana, a população de Gaza e a população, por exemplo, palestina, que vive na Cisjordânia, que há décadas vem sendo acossada pelos colonos. E esses crimes, né, praticados pelos colonos na região da Cisjordânia ocupada, eles só aumentaram. Então, a própria mídia israelense não mostra tudo, mas tem demonstrado isso. Semanalmente tem pelo menos 2 ataques de colonos a palestinos. Os palestinos, de vez em quando, revidam, mas esse revide, ele sempre volta para eles como um flagelo muito maior. Porque quem detém a força, né, da política, dos interesses da política israelense hoje, é esse grupo de colonos. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar falando, né, sobre essa possível escalada de conflitos, né, as consequências, os possíveis motivadores para essa escalada também. Afinal, nós não citamos ainda o evento que acontece no dia 1º de abril, que eu acho que é bem importante para a gente entender esse contexto. E também vamos falar sobre as possíveis consequências para o Brasil, né? Mas isso daqui a pouquinho, porque agora vamos para um rápido intervalo e já o Pauta 2 está de volta. Estamos de volta com o Pauta 2 e o tema de hoje é o conflito entre Irã e Israel. E nesse segundo bloco vamos procurar entender quais são os possíveis reflexos desse conflito para o Brasil. Exatamente, Jéssica. A gente está aqui com o professor Danilo, então nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais de Brasil. Queria rememorar aqui que há pouco tempo a gente falava sobre o presidente Lula, né, numa crise institucional com Israel, por causa de declarações políticas, né? E também já tivemos questões entre o Brasil e a Ucrânia, por exemplo, com declarações também do presidente Lula. A Ucrânia que também está, nesse momento, vivendo uma guerra contra a Rússia, né? A gente já tem uma nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre a questão do Irã, mas a gente não tem um posicionamento oficial do presidente. A questão do Brasil agora vai ficar mais diplomático, a gente se distanciando um pouco da questão política. Como é que vai ser esse posicionamento do Brasil agora em relação a esse aumento, né, de conflitos ali na região? É excelente, a gente precisa realmente olhar para essas questões, né? Só para a gente fazer aqui uma questão da contextualização, até o final do ano passado, o Brasil era membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Então, nosso mandato acabou no ano passado e, com isso, de alguma forma, né, o grande espaço de protagonismo que o Brasil poderia ter, ele diminui. Então, esse ano nós não estamos no Conselho, são outros estados, as pautas continuam basicamente as mesmas, mas o Brasil busca, então, outros espaços para discutir as questões internacionais. Nós temos que lembrar também que nós vamos receber o G20 esse ano,
e o G20 traz uma pauta, que a grande pauta do desenvolvimento, né, que é muito cara para o governo brasileiro. Então, há um foco, né, em priorizar as consequências, né, e tudo que há de ser preparado para esse evento. Em se tratando, né, daquela fala do presidente, uma fala infeliz do presidente naquela situação de fevereiro, nós precisamos lembrar que era um contexto de uma reunião com os países da União Africana. Então, era um momento também de política externa muito grande para o Brasil. Então, naquele contexto ali, a gente esperava mesmo algum tipo de declaração. E o presidente Lula, ele traz, isso sempre foi o tom, né, da crítica da política internacional do PT, e o Lula trouxe isso nos primeiros mandatos, a Dilma depois, que é uma crítica à forma como as instituições internacionais estão engessadas. O Brasil vivenciou e denunciou isso no final do ano passado, né, dentro do Conselho de Segurança. Nós mostramos como essas instituições estão engessadas, e o presidente Lula trouxe essa crítica em fevereiro, inclusive apontando o dedo para a própria Rússia. Então ele fala, olha, as grandes potências que têm o poder de veto no Conselho de Segurança são precisamente os países que mais começam guerras. E ele fala ali o nome dos 5 países que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Naquele contexto, ele fez aquela fala comparando, né, o que Israel faz em Gaza com o Holocausto. A fala foi amplamente criticada, o próprio governo israelense usou dessa fala para criar uma situação, né, ali de desconforto com o governo brasileiro. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado, está no Brasil, né, então há um estremecimento dessas relações. O que a gente precisa trazer para entender esse contexto atual, desde, né, que houve esse primeiro ataque de Israel a alvos iranianos no território da Síria, desde 1º de abril, e essa crescente escalada, é que internamente hoje o presidente tem outros desafios. Então a gente está, né, no mês aí pensando no orçamento do ano que vem, ele tem que ser fechado agora. E já em uma situação de aperto, qualquer conflito que se escale pode ser muito ruim para os planos econômicos do governo. Então, esse eu acho que é um elemento central. Já tem um debate, um desgaste, uma situação doméstica que requer um foco importante do Executivo ao longo do mês de abril. Outro ponto é que o Brasil tem uma postura clara e sempre de rechaçar o uso da violência. Então, em nenhum momento, por exemplo, o governo e o presidente, né, não deixaram de criticar e de alguma forma, colocar no devido lugar, né, o que foi a atrocidade do 7 de outubro contra Israel, mas isso também não pressupõe que você vá o tempo todo esquecer do que tem acontecido na faixa de Gaza, que é um grande movimento de punição coletiva, e há um movimento global para tentar apontar que isso de fato está acontecendo em Gaza, né? Então a gente tem esse cenário também, né, que dificulta aí as relações do Brasil e essa aproximação, e vem essa questão do Irã. O que o Brasil evita hoje e o porquê que, né, a forma como se lida com essa questão é diferente? Porque aí a gente também já tem que pensar nos interesses macros do Brasil em relação à região. Então, a região do Oriente Médio, os países árabes são países importadores importantes do Brasil, e o Irã, que não é árabe, né, o Irã é persa, são etnicamente distintos, também é um grande importador de produtos brasileiros. Então, a estabilidade da região, ela é fundamental para, por exemplo, que o governo mantenha os seus planos, que estão dificílimos de serem amarrados, em termos de orçamento interno. Então, já tem um olhar aí de futuro, né, de tentar se adiantar e de tentar colocar as coisas em um tom mais baixo, porque é importante para o Brasil e para o mundo, né, de uma forma geral, evitar a escalada do conflito.
Certo, inclusive esse ponto que o senhor traz, né, sobre ser um interesse mundial, realmente foi confirmado na última semana, né? Nós vimos várias declarações de representantes de países trazendo justamente esse tom, né? Tanto a Organização das Nações Unidas, né, abre aspas aqui para o secretário-geral da ONU, ele disse que a situação já está no limite. Países como os Estados Unidos também, apesar de ter ali ter ajudado, né, Israel na intercepção dos mísseis, eles também se disseram a favor da paz, né, de diminuir o tom do conflito, mas em termos econômicos, a gente aqui no Brasil realmente enfrenta uma ameaça concreta, né? Em termos específicos, teve o aumento do barril de petróleo, teve também uma valorização do dólar, porque em momentos de instabilidade, o que tende a ganhar aumentos é aquilo visto como mais seguro, né? Que no caso é a economia americana. Então o dólar ele teve um aumento. Mas para o Brasil, quando a gente pensa então em consequências econômicas, existe um risco real? Existe sim, e isso, né, como eu disse, frustraria os planos do governo e seria ruim para vários setores, inclusive para o agronegócio brasileiro, que exporta bastante para o Irã, né? Inclusive, essa retórica um pouco mais acalmada do governo talvez esteja relacionada com essa questão de preservar os interesses nacionais dentro desse conjunto, né, de comércio internacional, focando ali na questão do Oriente Médio. Então, né, como uma das consequências dos conflitos, e a gente já vivenciou isso a partir de 2022, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, com essa instabilidade do comércio internacional, a gente tem consequência no preço, por exemplo, do petróleo, e em se tratando de um conflito regional no Oriente Médio, a gente atinge diretamente uma das principais, uma das regiões, né, que está ali entre os principais países produtores de petróleo. Isso causa um efeito mundial. Hoje, parte, né, da precificação do petróleo brasileiro não é vinculada aos preços internacionais, mas ainda assim afetaria bastante. Isso causa inflação, né? Se a gente aumenta os custos de transporte, isso causa inflação. Isso gera mais uma pressão em cima do governo. O outro fator que tem aí, né, dentro dessa situação, e aí eu vou trazer essa questão aqui da exportação. O Brasil tem um comércio muito importante com o Irã, né? Então, no ano passado, nós chegamos a exportar para o Irã 2,3 bilhões de dólares, enquanto que para Israel foi 668 milhões de dólares, né? O que chama a atenção desse comércio com o Irã? Que é um comércio bastante voltado, por exemplo, para o agronegócio brasileiro. Então, 33% da nossa produção, se não me engano, é nessa faixa mesmo, de 33% da exportação brasileira de milho é para o Irã. Então, existe uma sensibilidade nesse mercado gigantesca. Se nós temos, né, o cenário mais catastrófico do início de uma guerra regional generalizada, esse comércio definitivamente vai ser afetado. E para onde que nós exportaremos, para onde nós mandaremos essa porcentagem de milho que é produzida aqui no Brasil? Temos um outro problema, nós compramos do Irã ureia, um fertilizante à base de petróleo. E esse fertilizante é utilizado, inclusive, nessas lavouras, né, de produtos que depois vão ser exportados para o Irã. Nós não temos um substituto, né, fácil, rápido, para esse tipo de fertilizante. Ao contrário, por exemplo, de Israel. Nós importamos um fertilizante de Israel que nós poderíamos comprar da China, então teria um substituto. Então, esse jogo aí da sensibilidade para esse momento internacional e que pode impactar diretamente, né, nos planos domésticos do governo, definitivamente estão no cálculo, estão no horizonte ali de política externa brasileiro. Há uma movimentação, né, puxando outro gancho do conflito ali, o Brasil tem feito essa movimentação de pressionar as Nações Unidas pelo reconhecimento do Estado palestino, né? Então, o Brasil tem atuado muito nesse espaço. Em relação ao Irã, até, né, poderia ter mencionado aqui antes, mas eu acho importante a gente lembrar, o Brasil se arriscou em uma movimentação diplomática em 2010, junto com a Turquia, referente ao programa nuclear do Irã.
Então, o Brasil e a Turquia, ali naquele contexto em que havia uma pressão gigantesca, né, para que o Irã abrisse seus espaços para inspeção e se fiasse a fazer um programa nuclear pacífico, né, para fins pacíficos, energia nuclear para fins pacíficos, o Brasil e a Turquia tentaram costurar um acordo ali em 2010 e isso ficou para trás. Então, assim, o Brasil, dentro, né, da perspectiva da política externa do presidente Lula, não tem por que ser um antagonista do Irã, né? E aí, em relação ao regime, nós temos, né, um princípio constitucional da autodeterminação dos povos, então, né, a gente não vai discutir com o regime iraniano necessariamente, só que com Israel a situação veio porque há, de fato, aí toda uma questão política doméstica também que afeta. Então, o embaixador israelense no Brasil, ele faz declarações que são nada amistosas, nada diplomáticas, né, em relação ao governo que é anfitrião dele. Então, aí essas fricções, elas vão se mostrando muito palpáveis. Então, talvez tenha uma diferença nesse toque diplomático também, dentro dessa dinâmica da relação entre os estados, né? Isso vai de encontro com dois pontos bem interessantes que a gente enxerga do Brasil internacionalmente, que historicamente o Brasil teve um papel de neutralidade, de juntar os países, isso já desde a criação da ONU, né, nos anos 40, tanto que o Brasil ele abre, né, as conferências, né, da ONU, historicamente isso já acontece há quantos anos, né, e por outro lado também ele tenta ter esse protagonismo do terceiro mundo, né, de abraçar o terceiro mundo e representar internacionalmente, até porque esse é um país bem respeitado, né, e até por isso cobra mais das outras nações. Então, é muito difícil para o Brasil ter que lidar com essa situação de não romper totalmente com nenhum dos dois jogadores, aí, Irã e Israel. Como é que a diplomacia brasileira tem que tomar a partir daqui, de tudo que já aconteceu? De fato, é uma política externa complexa, né? Porque nós temos interesses e boas relações com os países que compõem, né, o que nós chamamos de bloco ocidental, e com os BRICS, que nessa versão ampliada, inclusive, abarcam países que estão ali nessa contenda, né, do Oriente Médio. O que o Brasil tenta fazer com a política externa agora do governo atual é encontrar um espaço em que nós possamos demonstrar a nossa capacidade de diálogo, né? As críticas, né, que são feitas muitas vezes a exageros retóricos do presidente é que, ao apontar culpados ou ao fazer certos comentários que são considerados por uma parte ou outra indevidos, ele acaba perdendo essa possibilidade de ser um mediador. Quando nós falamos em mediação, você pressupõe que a outra parte não escolheu ainda um dos lados, né? Mas o que o Brasil vem tentando fazer é um pouco demonstrar essa voz, né? Pelo menos é essa tentativa do governo, uma voz crítica aos arranjos políticos globais da forma como eles estão. Uma das críticas que é sempre feita, que é sempre reiterada, é, por exemplo, a membresia do Conselho de Segurança da ONU, né, que nós falamos agora há pouco. Então, essa necessidade de reforma das instituições e essa questão de apontar o dedo para as grandes potências, naturalmente traz para perto do Brasil outros países menores do sul global, porque é também, né, uma pauta que é fundamental para eles. Então, a reforma das instituições, a manutenção de um sistema ou a criação, né, de um sistema que seja mais amigável ao desenvolvimento dos países mais pobres, isso está no interesse de uma grande maioria, né? Faz parte ali de todos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e que é uma pauta importante para o Brasil internacionalmente, faz parte, né, de toda uma movimentação de pensar um comércio internacional mais justo. Então, assim, qualquer tipo de conflito, né, que aconteça, ou que venha a acontecer na região do Oriente Médio, ou mesmo
aqui, né, entre os nossos vizinhos, o Brasil vai tentar evitar. É importante a gente lembrar que há poucas semanas, pela primeira vez ali, a gente viu, né, nos últimos meses, uma movimentação do MRE de questionar as eleições, o processo eleitoral na Venezuela, né? Então, houve aquela situação ali de um desconforto com a Venezuela, que é sempre apontado, né, como um parceiro ideológico aí dos governos do PT, mas um recado foi dado, né? Inclusive, o Brasil e a Colômbia estão discutindo algo a respeito dessas eleições da Venezuela. Então, o Brasil está dentro de um contexto de crises regionais. A gente não tem questões dentro do nosso país, né, questões domésticas pacificadas. A sustentação, né, do governo depende de um crescimento econômico, e esse crescimento econômico, ele definitivamente fica muito afetado se um conflito de maior escala acontecer ali na região. E o Brasil, ele está em uma distância, digamos assim, saudável para olhar para esses parceiros e para todos esses estados que estão movimentando essas peças lá e fazer as devidas críticas, né? Porque a movimentação que nós temos de, por exemplo, a Rússia alegando que o que o Irã fez foi nada mais do que autodefesa, que é um dos princípios da Carta da ONU, né? Mas, por outro lado, a gente tem Estados Unidos, França e Reino Unido que auxiliaram Israel no sábado a abater esses mísseis e drones que foram lançados do Irã. Então, o cenário todo está muito armado para a deflagração de um conflito muito grande. E, racionalmente, isso é o pior cenário possível para as relações internacionais. E no próximo bloco, vamos continuar falando desse cenário, inclusive das tecnologias que são usadas nesse ambiente de intenso conflito. Não sai daí, já já voltamos com mais Pauta 2. Estamos de volta com o Pauta 2 e hoje falando sobre o conflito entre Irã e Israel. E para isso recebemos aqui o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, Danilo Alarcon. E agora, professor, a gente começa também a entender mais sobre as tecnologias que estão sendo usadas, né, neste contexto de guerra e também sobre os riscos, né, que estão diante de nós. Muita gente fala, inclusive, usando a terminologia de Terceira Guerra Mundial. Muitas pessoas estão realmente alarmadas, né, tensas sobre o futuro desse conflito. Inclusive, eu gostaria que o senhor explicasse também, muita gente fala que esse ataque de Irã a Israel é uma reação. Tudo começa, né, fazendo aqui uma cronologia, numa ação que aconteceu no dia 1º de abril, quando Israel fez um ataque a uma embaixada, né, diplomática de Irã lá em Damasco. Bom, o que motivou esse ataque? E realmente nós podemos enxergar esse movimento de Irã como um movimento de autodefesa? Irã e Israel já têm feito, né, esse tipo de ataque indireto, às vezes velado, um contra o outro, já há algumas décadas, né? Então, assim, eles têm alvos, eles têm interesses que conflitam. Israel, então, já atacou alvos iranianos no Líbano, na Síria, dentro do próprio Irã, né? Israel já conseguiu, inclusive, mobilizar uma guerra cibernética contra o Irã, e o grande interesse de Israel nesse sentido é de inviabilizar que o Irã se torne um Estado nuclear. Hoje, a grande ameaça existencial para o Estado de Israel é um Irã nuclear. Israel tem as suas armas nucleares, que funcionam como elemento dissuasório para a escalada do conflito. Então, isso ali já conta, né, para os Estados no cálculo, né, das possibilidades de um conflito. O que aconteceu a partir do dia 1º de abril foi que, dentro de um cenário em que o regime doméstico iraniano vem sendo pressionado, em que há uma movimentação desse chamado eixo de resistência, né, Hamas, Hezbollah, a Síria e o Irã, dentro desse grande jogo político que envolve diretamente Israel, mas também alguns dos seus vizinhos, o Irã viu a sua imagem
sendo, de alguma forma, altamente questionada. Né? A gente tem que lembrar que o 7 de outubro do ano passado, o ataque saindo de Gaza para Israel, foi um ataque mobilizado pelo Hamas, que é um parceiro do Irã dentro desse grande jogo do Oriente Médio, mas foi um ataque muito mobilizado dentro da agenda que o Hamas tem de libertação dos palestinos. Então, o Hamas ele se enxerga e ele age dentro dessa perspectiva de ser um movimento de libertação para os palestinos. O que o Irã precisava, então, fazer, e eles vinham avisando sobre isso, era dar uma resposta. Né? O que havia ainda era uma dúvida se o Irã faria, de fato, um ataque direto ao território israelense, porque isso nunca havia acontecido. Então, desde 1979, né, desde a Revolução Islâmica no Irã, a dinâmica de animosidade entre os dois países, ela foi se dando dentro desse jogo macro das relações do Oriente Médio e com o surgimento desses grupos de agendas locais, mas com esse vínculo, né, de um eixo de resistência dentro da região, e agora nós tivemos aí, né, de fato, uma virada de página. O ataque direto do Irã contra Israel é uma virada de página nas relações entre os dois estados e, de alguma forma, dentro da região. Porque aí o que a gente tem como cenário, né? E o que a gente precisa analisar? Primeiro fato é que o Irã já manifestou, logo depois do ataque contra, né, os seus generais, que foi feito em território na Síria, né, dentro da embaixada, mas na Síria, que ele tinha o direito de autodefesa. Então, o Irã vinha defendendo isso, nós temos o direito à autodefesa, nós temos o direito à autodefesa, e houve uma manifestação iraniana velada de que fariam, de fato, o ataque. Né? Todo mundo notou que quando o Irã lança os ataques, né, lança os mísseis e lança os drones, e ele não lança o seu armamento mais pesado, isso é muito importante para a gente entender o que é que o Irã quis dizer com o ataque que eles fizeram no sábado. Ele já joga, né, logo em seguida, enquanto ainda os drones estavam voando, né, que eles têm que passar pelo Iraque, pela Jordânia, antes de cair em Israel, e o Irã sabia que aquela quantidade... Demorou 9 horas para cruzar todo o território. Né? Então, assim, é isso, vou te dar um tapa na cara, e aí você demora ali aquele processo todo, né? Então, assim, estava avisado. Eles conseguiriam responder ao ataque com o sistema de defesa que Israel tinha e os parceiros regionais e, né, do Ocidente, tal como fizeram. Então, esse movimento do Irã, ele é muito importante. Né? Esse movimento de não ter atacado com as suas armas mais fortes, e de ter avisado, e de logo em seguida, né, com drone ainda voando, falar: fizemos o que nós falamos que iríamos fazer e nós não queremos que essa crise se escale. Então, esse é um elemento importante que demonstra que, apesar das animosidades, há um certo constrangimento regional para que esse conflito se escale, até porque o regime iraniano sabe que, em se tratando de um conflito escalado, os Estados Unidos vão entrar nesse conflito. Né? Do lado do governo de Israel, acostumados a fazerem esse tipo de ação sem sofrer uma represália direta, e dentro de um contexto ali, né, no início de abril, a situação do Netanyahu estava bastante prejudicial, né? Era um governante bastante isolado, Biden começando a tecer críticas, tardias, mas, né, enfim, começando a tecer algum tipo de crítica à forma como a ação de Israel em Gaza estava sendo feita, né, ao fato de, basicamente, eles deixarem milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, essas críticas vinham sendo feitas. E aí Israel consegue, né, mobilizar nessa resposta iraniana esses aliados, né, estão Estados Unidos, Reino Unido e França participam dessa reação contra esse ataque do Irã e mobiliza também o seu vizinho, a Jordânia, que é um país árabe muçulmano, com quem Israel já estava com relações bastante fragmentadas desde, né, do ataque, desde o revide ao ataque do 7 de outubro, né, então desde da ação israelense em Gaza, e também com a participação indireta da Arábia Saudita.
essa dinâmica, ela cristaliza para a gente dois blocos, e os países às vezes vão para a guerra, né? Eles formam alianças não porque eles são amigos e compartilham de todos os valores em conjunto, né? Eles fazem alianças ali feitas para se enfrentar dentro de um conflito. Então, esse cenário ele ficou nítido, né? Por que isso suscita algum linguajar de Terceira Guerra Mundial ou coisa do tipo? Porque se a gente olha, né, para o cenário que leva para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, não foi um cenário em que as alianças feitas entre os blocos que se chocam foi dado da noite para o dia a partir daquele dado estopim, né? Para cada uma das guerras tem ali um marco histórico, um estopim, mas as alianças não foram feitas naquele momento. Elas já vinham sendo forjadas dentro de um contexto, no caso europeu, né? Elas se iniciam na Europa e aí elas se movimentam a partir do cenário, né? Dos cenários que se desenham. No caso do Oriente Médio, a gente já tem, né, esse eixo que luta com o Irã bem consolidado, e a gente tem, do lado desse eixo que defendeu Israel, países que já são parceiros muito tradicionais de Israel, e aí se juntam dois parceiros fundamentais dos Estados Unidos também no Oriente Médio, que são a Jordânia e a Arábia Saudita, né? Então, são cenários de criação de blocos em que os interesses vão se escalonando a um ponto que uma fagulha, uma falha, uma resposta mal dada, aí de fato pode levar a um conflito mais grave. Professor, no caso da Jordânia, que ajudou Israel na interceptação desses drones, é uma estratégia, ajudar Israel é uma estratégia de autodefesa ou é natural que ele faça isso porque é seu território também, né? Olha, é excelente essa pergunta, porque a relação de Israel com a Jordânia é uma das relações bilaterais mais interessantes que tem ali no Oriente Médio. Então, a Jordânia ela foi um estado basicamente artificial, criado depois da Primeira Guerra Mundial, né? Os britânicos prometeram tronos para os filhos do governante que comandava as cidades de Meca e Medina, para lutarem contra o Império Turco-Otomano, e depois ele criaria países ali para que eles fossem reis, né? De fato, criou, um seria rei na Síria, mas aí no final das contas a Síria ficou com a França, e um desses filhos ficou com o trono da Jordânia. Então, a Jordânia foi criada, formada como uma monarquia ali nos anos 20, né, do século 20. E é uma monarquia que se sustentou, porque o outro ramo, né, o irmão, foi transportado para o Iraque e virou rei lá no Iraque, e a família real iraquiana, né, foi de uma forma bastante trágica, caiu em 1959. Então, a Jordânia permaneceu como um aliado, primeiro numa relação de quase protetorado com a Inglaterra por algumas décadas, e depois, né, em que a Inglaterra saiu de vez de fato do cenário do Oriente Médio, não por vontade própria, mas por pressão, inclusive, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham interesses diferentes da Inglaterra ali na região. A Jordânia passa, então, a depender, basicamente, também dos Estados Unidos. Então, é um país que depende financeiramente, depende em termos de armamentos e por aí vai. E quando um Estado depende muito de um outro Estado, em termos financeiros e em termos de armamentos, a gente tem uma relação de dependência e, de alguma forma, os interesses precisam casar, né? Não é que a Jordânia aqui seja um país, falando aí, moralmente inferior por fazer essa aliança, mas a existência e a manutenção da monarquia se dá por conta dessa aliança. Então, o cálculo da Jordânia nesse aspecto aqui está certo. O que acontece em 48, né, quando da criação do Estado de Israel? Com o início da guerra, né, entre Israel e os países árabes, a Jordânia abocanhou parcela do que seria a Palestina, que hoje é o que nós chamamos de Cisjordânia, e o Egito ocupou a faixa de Gaza. A Jordânia, ela mobilizou-se de alguma forma para tentar entabular relações diplomáticas com Israel já desde o final dos anos 40. Né? Então, houve ali sempre uma tentativa de ter algum tipo de conciliação, porque também havia um interesse nesse ganho territorial.
A situação vira em 67, porque na Guerra de 67 Israel ocupa tanto Gaza quanto a Cisjordânia, e aí a Jordânia perde esse espaço geográfico, mas em se tratando, né, de ser ali o vizinho imediato de Israel e de compartilharem, né, um mesmo curso d'água, há né, esse cuidado em se tratar das relações Israel e Jordânia, até que, de fato, né, houve ali toda a situação dos refugiados palestinos que foram parar na Jordânia. Isso foi um elemento de instabilidade para a monarquia durante algum tempo, mas depois isso foi resolvido com a OLP indo para o Líbano. E aí o problema, né, foi causado lá, foi exportado para o Líbano, né, digamos assim. Mas a Jordânia se manteve estável nesse meio termo e nos anos 90, naquele contexto de acordos de paz, né, de uma tentativa de acordo entre palestinos e israelenses, a Jordânia assina a paz com Israel. Então, eles têm projetos do ponto de vista de tentar manter uma mínima segurança hídrica para os dois países. Então, assim, e outros projetos em regiões fronteiriças ali, e eles precisam um do outro, né? Tem essa relação quase que simbiótica, vindo também, obviamente, dessa pressão do parceiro externo de ambos, que é os Estados Unidos, né? Nos últimos meses houve essa fricção, porque a própria rainha Rania fez críticas bastante duras à atuação de Israel na faixa de Gaza, mas esse ataque iraniano mostrou que a Jordânia tem lado, né? O Irã, inclusive, até chegou a falar, olha, Jordânia, fiquem quietos, porque senão sobra para vocês, mas a Jordânia não tem outra opção a não ser defender o seu vizinho, porque, definitivamente, qualquer conflito que se regionalize hoje na região, chega na monarquia jordaniana. E eles não querem, obviamente, perder o poder. Professor, já encaminhando para o encerramento do nosso programa, se fala muito de guerra tecnológica, e o maior exemplo disso é o sistema de defesa de Israel, que hoje é uma grande referência militar para o mundo, né? Ele exporta tecnologia, né? Mas também traz muita coisa e tem muito apoio, Estados Unidos, França e Reino Unido principalmente. Esse apoio é suficiente para Israel, e como é que funciona de fato o domo, né? O domo de ferro, que é o sistema que protegeu Israel de não ter sofrido nenhum dano, né? Caíram bombas em bases militares de Israel, mas não afetaram realmente, praticamente, assim, não tiveram um prejuízo, né, para Israel. O Domo de Ferro, ele foi um dos movimentos que Israel fez nos anos 2000 para ampliar a sua percepção de segurança. Um outro dele, bastante controverso, bastante desumano de alguma forma, foi a construção do muro, né, separando ali, inclusive territórios em que Israel adentrou, do que é a Cisjordânia, então tentando fazer essa distinção, né, essa separação física entre os palestinos e o Estado de Israel. O Domo de Ferro, então, ele funciona como um sistema que detecta os mísseis, ele tem mobilidade, né, então você pode carregar ele para cantos diferentes. A gente fala Domo de Ferro, mas, né, são unidades que conseguem fazer esse abatimento aí dos foguetes que são lançados. Israel tem outros sistemas de defesa aéreos também, né? Então, os Houthis do Iêmen lançam mísseis do sul, né? E eles tendem a cair na região sul de Israel. Então, tem também um sistema que é instalado em um navio, mas o mais importante, de fato, pela dinâmica do regional ali, né? Porque até o dia 13 de abril, quem tinha atacado Israel com mísseis haviam sido o Hamas e o Hezbollah, agindo ali, né, numa proximidade muito grande territorial, são vizinhos fronteiriços, né? A gente fala de Oriente Médio, mas é longe. É bastante longe, né? Então, pelo menos 1.000 quilômetros. Né? Cruza o Iraque, cruza a Jordânia, então, assim, tem uma distância considerável. Então, o Domo de Ferro, ele é pensando muito nesse aspecto, né? Não é infalível, mas, de fato, né, protege Israel dessa bateria de mísseis que são lançados. E o que a gente vê hoje, né, é essa possível escalada do conflito, mas que Israel
Israel ele está bem protegido, mas Irã se posiciona realmente como uma força muito grande, tanto em termo bélico quanto em termo também nuclear. E nem usou a força principal, a força máxima, né, que tem de potência. Exatamente. O grande medo que eles têm hoje é que nessa crescente do conflito, o Irã, porque o Irã alega que o programa nuclear é para fins pacíficos, mas já há conversas de que eles podem mudar de ideia e correr para ter uma bomba nuclear. Agora, esperamos os próximos passos, né, de vários países envolvidos nessa disputa. Espero que o senhor volte aqui com boas notícias, né, em bons Também eventos. espero. Sinta-se à vontade para voltar aqui. Muito obrigada pela sua participação. E também obrigada a você que acompanhou a gente aqui no Pauta 2. E até o próximo programa.